paz, igreja. Feliz Páscoa a todos. Um domingo simbólico que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Como o pastor já disse de introdução, hoje nós vamos estar na parte da manhã falando sobre as evidências da ressurreição do nosso Senhor, e à noite o pastor vai estar falando sobre as consequências dessa ressurreição. Há uns 3 meses atrás, eu estava conversando com um adolescente, e eu estava comentando com ele que a nossa cosmovisão, o modo como nós entendemos o mundo, ele deve sempre estar de acordo com a Bíblia. E eu enfatizava muito bem a questão da Bíblia só para ele chegar numa pergunta que eu sabia que ele ia fazer uma hora ou outra. Como você sabe que a Bíblia é a verdade? E ele me perguntou isso. Como você sabe? Beleza, eu entendi, tem que ser coerente, mas como você sabe que a Bíblia é verdade? Existem tantos textos sagrados, tantas religiões com seus textos sagrados que arrogam para si a autoridade divina. E ele perguntou, como você sabe que a Bíblia, em especial, é a verdade e não os outros escritos? E eu disse para ele a seguinte questão, falei, por 3 principais motivos que nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. É lógico que há mais, mas eu resumi para ele em 3 coisas. Primeira coisa, nós sabemos que a Bíblia ela profetiza coisas do futuro com uma precisão 100%, sem nenhum erro, sem nenhuma margem de erro. Isso é impossível de se fazer. E nenhum outro escrito faz isso. Profecias que após 1000, 2000 anos se cumprem exatamente como haviam sido profetizadas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Deus que a Bíblia revela é o mesmo Deus que está revelado na natureza, que a criação mostra. E essa coerência nos mostra que a Bíblia também retrata este Deus que fez os céus e a terra. Tanto que no Antigo Testamento Deus arroga para si que Ele fez os céus e a terra. E em terceiro lugar, que Cristo ressuscitou dos mortos. E esse é o tema que nós vamos estar abordando nessa manhã. Por isso, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos estar falando mais a respeito sobre como sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos. 1 Coríntios 15, nós vamos estar lendo dos versos 1 ao verso 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crerdes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, o irmão do nosso Senhor, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Vamos estar orando ao Senhor para que Ele possa
abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para que possamos receber a sua palavra mediante o seu Santo Espírito. Amém? Senhor Deus Pai, damos graças a Ti porque sabemos pela fé que o Senhor operou milagrosamente, poderosamente, levantando Cristo dentre os mortos, e na sua morte o Senhor trouxe o último inimigo que há de ser vencido, que é a morte. E na Tua ressurreição nós temos a esperança, nós temos a confiança, Senhor, de que Tu és Deus e que o Senhor zela por nós. Por isso nós Te pedimos, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender com as nossas mentes aquilo que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás e que ainda faz, ainda surte efeito em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Primeira coisa, vamos estar falando um pouco desse texto antes de entrarmos em algumas evidências. Esse texto, no verso 3, nós vemos Paulo, ele nos diz: primeiramente vos entreguei o que também recebi. Este modo que ele diz é uma fórmula rabínica, onde ele mostra que está passando uma tradição que ele recebeu anteriormente, quando ele se converte a Cristo. Isso aqui que nós lemos é tido pela maioria, ou se não por todos os estudiosos do Novo Testamento, ser um credo ou um hino da igreja primitiva. E esse credo ou hino, ele é datado da década de 30 depois de Cristo. Se nós temos que Cristo morreu no ano 27, contando que houve um erro de cálculo entre seu nascimento e sua morte. Se ele morre no ano 27, então há uma separação entre este credo ou este hino e a morte de Cristo em apenas anos. Não posso dizer nem uma década. Então ele é muito recente, e isso mostra que desde o início a igreja primitiva já tinha por certo a ressurreição de Cristo. E é interessante e é importante nós ressaltarmos a proximidade entre o evento da ressurreição e a formação desse credo, para que nós entendamos que, por ser tão próximo do evento, é praticamente impossível de ter sido inventado isso. Porque se tivesse sido inventado, as pessoas, as testemunhas oculares, iriam e corrigiriam a Paulo ou a igreja primitiva, dizendo: não, Cristo não ressuscitou, o túmulo dele está lá, com o corpo dele, vá e veja. Mas como havia proximidade, era impossível de se deixar passar alguma falsa informação, alguma mentira. E isso é muito importante para nós entendermos isso. Aqui na primeira carta de Coríntios, a igreja de Corinto teve muitos problemas. Se nós vermos durante toda a sua carta, ela teve diversos problemas, o que Paulo veio tratando até esse capítulo 15. Ele tratou sobre os dons espirituais, sobre a ceia de Cristo, em que eles estavam deturpando, estavam fazendo erroneamente, e a forma que eles estavam trazendo para si juízo, deixando que pecados que apenas se encontravam no mundo estava dentro deles, estava no meio da igreja, e eles ainda se gloriavam por ser espirituais. E Paulo vem e exorta eles de tal forma. E outro ponto que estava fraco, falho neles, é a questão da ressurreição, em que alguns não criam na ressurreição de Cristo. Então Paulo, ele escreve nesse capítulo 15 sobre a evidência da ressurreição de Cristo e o que aconteceria se Cristo não houvesse ressuscitado. E nós vamos ver essa questão de se Cristo não ressuscitou mais à frente desse estudo, desse sermão. Mas nós podemos ver 10 pontos que Paulo levanta deste credo que nós lemos. Primeiro, que a igreja confessava publicamente que Cristo morreu. Ele foi crucificado. Segundo, que a morte dele
teve um valor para a expiação dos nossos pecados, e nós vemos isso segundo o verso 3, em que Paulo diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui nós vemos que ele sempre enfatiza segundo as Escrituras, ele morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e isso entra naquilo que eu disse. A Bíblia, ela predisse isso há pelo menos 400 anos antes de Cristo existir. E isso é totalmente maravilhoso, totalmente sobrenatural, porque homem nenhum consegue predizer aquilo que vai acontecer daqui a um ano, daqui a um mês, semana que vem. Nós não conseguimos, nós não temos esse controle do tempo. Mas a Bíblia consegue porque ela foi inspirada por Deus. A terceira coisa que nós vemos desse credo é que a igreja confessava que Jesus foi sepultado. Ele teve um sepulcro para si. Quarta coisa é que após o terceiro dia, ele veio e ressuscitou dentre os mortos, e isso nos dá a pressuposição de que o túmulo ficou vazio. Isso nós vemos no verso 4. A quinta coisa, nós vemos que a igreja já entendia nessa época que tudo ocorreu segundo fora profetizado no Antigo Testamento, aquilo que Paulo chama escrituras, ou grafê, em grego. Em sexto, a igreja afirmou que a ressurreição foi confirmada, pois Cristo apareceu vivo a Pedro. Em sétimo, também ele apareceu vivo aos 12 discípulos. Nós vemos isso no versículo 5. Em oitavo, Jesus também foi visto por mais de 500 pessoas, das quais a maioria ainda estava viva e alguns já haviam morrido. Mas o que Paulo estava dizendo é: se você não crê, nós temos o sepulcro vazio e nós temos mais de 500 testemunhas que viram ele ressurreto, e se você duvida, a maioria deles estão vivas. Vá perguntar a eles. Ele não teve medo de falar: Jesus ressuscitou, aceite isso pela fé. Não, ele falou: Jesus ressuscitou, vá e pergunte às testemunhas oculares. Porque eles estão vivos, eu não estou inventando isso. Não foi só eu que vi. Nono, a igreja afirmou que após isso, Jesus também aparece a Tiago, seu irmão, que antes era incrédulo, e a outros apóstolos. Isso nós vemos no verso 7. E por fim, Paulo se acrescenta no final dessa sequência de aparições. E por décimo, ele mesmo vira Jesus ressuscitado. O próprio apóstolo Paulo vê a Cristo lá no caminho de Damasco, onde ele tem os seus olhos cegados e se converte ao cristianismo. De um exímio perseguidor da igreja, ele se torna um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. A questão é que nós temos 10 coisas, 10 afirmações quanto à realidade da ressurreição do nosso Senhor, e a maioria delas apontam para testemunhas oculares como prova da ressurreição de Cristo, que estavam ainda vivas quando fora feito este credo, e estavam vivas quando Paulo transcreve esse credo na sua carta aos Coríntios. É muito interessante isso. Então nós vamos agora ir ver algumas evidências empíricas que nós temos, evidências que nós sabemos que qualquer crítico, seja ateu, seja cristão, ele tem que aceitar, porque são fatos e não são credos. Você não precisa aceitar isso por fé, isso é por lógica. Tanto que alguns rabinos judeus, através desses argumentos, estão se convertendo a Cristo. Porque eles não têm como fugir da conclusão da ressurreição de Cristo, de que Cristo é o Messias. Porque é óbvio isso. Ou nós pegamos e cauterizamos a nossa consciência de tal forma que venhamos a negar a conclusão
dessas evidências, ou nós levamos aonde elas nos indicam que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Primeira evidência que nós temos é que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio por um grupo de suas seguidoras no primeiro dia da semana após a sua crucificação. Primeira coisa dessa questão é que a confiabilidade histórica do relato do sepultamento de Jesus sustenta o sepulcro vazio. Não há intervalo de tempo entre o acontecimento e os evangelhos, ou os credos que havia antes dos evangelhos, a tradição oral. Por que isso é importante? Porque a maioria dos escritos antigos que nós temos, eles têm a diferença entre a composição e a primeira cópia que nós temos hoje, de cerca de 1000 anos de distância. Então, nesses 1000 anos em que nós não sabemos onde estão os originais, e nós temos apenas uma cópia, nós não sabemos o que é verdadeiro ou o que é falso. Mas como os evangelhos foram compostos, o livro de Apocalipse, fechando como último, sendo composto no ano 95, ou seja, 60 anos apenas após a morte de Cristo, isso nos dá uma confiabilidade muito maior, com uma precisão de 100% de que não houve deturpação dos escritos. Porque o tempo é muito curto, havia testemunhas oculares, os apóstolos estavam vivos, e os discípulos diretos dos apóstolos também estavam vivos, porque se houvesse alguma deturpação da tradição apostólica, os seus discípulos corrigiriam tal deturpação. Isso é muito importante nós termos em mente. O segundo fato é que o relato do sepulcro vazio está registrado de forma independente em fontes muito antigas, como eu disse, os evangelhos e nos credos. Por exemplo, também nós vemos o credo de Filipenses 2, que conta o esvaziamento de Cristo, e esse também é um credo mais antigo do que a própria carta de Filipenses. Quando nós vemos os relatos dos evangelhos, nós vemos que eles não copiam palavra por palavra um do outro. Tanto que foi passado pelo crivo de advogados e juízes para ver se o testemunho deles seria tido como verdadeiro ou seria uma combinação em que eles haviam feito um acordo para falar a mesma coisa, para dar a mesma exposição da mesma mentira. E foi mostrado que os evangelhos, eles discordam entre si de tal forma que mostram que são testemunhas independentes, mas eles concordam entre si, mostrando que o que eles dizem não é mentira, mas é um fato. Nós vemos, por exemplo, um evangelho em que o evangelista diz que há um anjo no sepulcro. Outro evangelista diz que há 2. Isso não é uma contradição, tá? Muitos querem levar isso como sendo uma contradição, mas isso não é uma contradição, porque onde há 2 há 1. E dependendo do modo, do foco em que o evangelista quer trazer para nós o relato, ele tem essa liberdade de estar mostrando. Ele não diz que havia apenas um anjo, mas ele disse que havia um anjo. E onde há 2, há 1 por lógica. Então nós vemos que há discordância, de fato, que eles não combinaram para apresentar o mesmo testemunho, mas há uma concordância mostrando de que eles dizem sobre o mesmo evento e não inventaram. Isso é muito importante também estarmos entendendo, para que não caiamos na mentira que muitos querem dizer que foi combinado o testemunho deles. E por último, sobre o sepulcro vazio, nós vemos, por exemplo, o relato de Marcos, no capítulo 16, ele é muito singelo, ele é simples. E se ele fosse criado, ele teria
invenções mirabolantes. Mas ele é muito simples. Ele fala, Jesus ressuscitou, pronto. Ele não fala, e Jesus apareceu com a chama de fogo, tal, tal. Como nos escritos gnósticos que vieram no século II. Ele é simples, ele é singelo, ele mostra a sua mensagem e pronto. Jesus ressuscitou, pronto. Para vocês entenderem a diferença, eu vou estar lendo para vocês um trecho de um evangelho gnóstico. Ele não é verdadeiro, ele foi criado para sustentar a visão daquela heresia, que era o gnosticismo, que afirmava que Cristo não veio em carne. Que ele era apenas uma aparência de homem, mas ele não veio como homem, porque, segundo eles, a matéria é má. E o evangelho, teoricamente, segundo Pedro, que não é o apóstolo Pedro, foi escrito por um gnóstico, ele faz um suposto relato da ressurreição de Cristo. E eu vou ler aqui, vocês tirem a conclusão por si mesmos. Diz assim, bem cedo, ao amanhecer do sabate, uma grande multidão veio de Jerusalém e das redondezas para ver o sepulcro selado. Até aqui tudo bem. Mas durante a noite, que precedia o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se no céu. Viram os céus abertos e 2 homens que desciam, tendo à sua volta um grande resplendor, aproximaram-se do sepulcro. Agora começa. Aquela pedra que havia colocado sobre a porta rolou com seu próprio impulso e pôs-se de lado, com que o sepulcro ficou aberto e ambos os jovens entraram. Ao verem isto, aqueles soldados despertaram o centurião e os anciãos, já que também estes encontravam-se ali fazendo guarda. Estando eles explicando o que acabara de acontecer, viram 3 homens que saíram do sepulcro, 2 dos quais servindo de apoio a um terceiro, e uma cruz que ia atrás deles. A cabeça dos 2 primeiros homens chegava até o céu, enquanto que a daquele que era conduzido por eles ultrapassava os céus. Ouviram uma voz vindo dos céus que diziam, pregaste para os que dormem? E da cruz fez-se ouvir uma resposta, sim. Então nós temos 2 sujeitos com uma cabeça que vai até os céus, o terceiro que vai além dos céus e uma cruz falante. Olha a diferença entre o relato de Marcos. Jesus ressuscitou e pronto. Então, você vê quando uma pessoa quer falsificar algo, ela borda nas coisas, ela faz os detalhes mirabolantes que você não crê, nem por fé você consegue crer nisso. Essa é a diferença. Quarto, o sepulcro foi encontrado por mulheres. Isto é um fato que eu devo enfatizar muito. Naquela época, a mulher não tinha valor algum. A mulher naquela época era comparada ao escravo. Para você ter ideia, a mulher, num tribunal, ela não poderia servir de testemunha porque a palavra dela não valia nada. Se os evangelistas quisessem falsificar um relato de ressurreição, vocês acham que eles iam colocar mulheres para testemunhar, como primeiras testemunhas naquela época, que não valiam nada o testemunho delas? Eles colocariam pessoas do Sinédrio, Nicodemos, colocariam pessoas importantes, os apóstolos. E outra questão, o Evangelho mostra os apóstolos como fracos, medrosos, após a morte de Cristo. Se fosse uma invenção, eles teriam passado a imagem dos apóstolos super-heróis, os super-crentes, que não deixariam sua fé ser abalada por nada. Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. Então isso é mais um indício de que não foi necessário, eles não quiseram falsificar os relatos. Porque se eles quisessem falsificar, testemunhas mulheres seriam as últimas a verem a Cristo, e não as primeiras.
E isso mostra a questão como o cristianismo influenciou a sociedade no papel da mulher. Que muitos hoje veem, o cristianismo é opressor, muitas feministas dizem, né? O cristianismo é opressor, machista, patriarcado, oprimem. Pelo contrário, se não fosse o cristianismo, até hoje, uma mulher não poderia votar, uma mulher não poderia dar testemunho em um tribunal, porque ela seria igual a um escravo. Foi visto quinta-feira, né? Que a oração de um judeu era: Senhor, obrigado por não me fazer um publicano, um samaritano e nem mulher. Então, vocês entenderam como era a consideração pelas mulheres naquela época, né? Era bem baixo. E por último, a questão do sepulcro vazio. A primeira reação dos judeus aos discípulos pressupõe o sepulcro vazio. Por que pressupõe o sepulcro vazio? Qual foi a invenção do Sinédrio? Eles roubaram o corpo de Cristo. Se o corpo tivesse naquele sepulcro, seria fácil. Eles falariam, eles estão loucos, porque ó, aqui o sepulcro, aqui está o corpo, o sepulcro está com a pedra lacrada, não foi roubado o corpo. Mas eles tiveram que dar uma desculpa para o sepulcro vazio, dizendo que os apóstolos roubaram. Isso nos leva, eles mesmos que quiseram contradizer, eles acabaram sendo por testemunhas. Porque eles acabaram testemunhando que o sepulcro estava vazio e que eles não tinham a menor ideia do que havia acontecido. Segundo ponto que nós vemos como evidência empírica é que vários indivíduos e grupos diferentes, em diferentes ocasiões e nas mais variadas circunstâncias, passaram pela experiência de verem Cristo ressurreto. Eles viram a aparição de Cristo. Primeiro, a lista que Paulo fornece de testemunhas oculares das aparições que nós lemos aqui de Jesus, após a ressurreição, garantem que tais aparições ocorreram. Como eu disse, é simples. Até hoje nós nos baseamos por testemunhas oculares. Certa feita eu estava debatendo com um ateu e ele estava pegando firme, dizendo que não acreditava nos relatos, foram falsificados, e eu perguntei para ele, quantos anos você tem? E ele ficou meio relutante e falou, 23. Eu falei, como você sabe isso? Ele falou, eu sei porque eu tenho uma certidão. Eu falei, mas como que você atribui valor a esse pedaço de papel? Por testemunha, certo? Seu pai, sua mãe, o cara que fez o registro, você crê nisso por causa das testemunhas que estavam lá para dar apoio a essa informação. É por isso que eu creio na Bíblia, por causa das testemunhas oculares. Ele já ficou... Ele falou, não, é diferente porque tem implicações religiosas e você não quer aceitar. Mas é por isso, nós cremos, ainda hoje nós usamos testemunhas oculares, em certidões de casamento, certidão de nascimento, para atestar um documento. E é isso que Paulo usa para atestar o fato da ressurreição de Cristo. Segundo, os relatos dos evangelhos fornecem múltiplos e independentes relatos das aparições, ou seja, eles não combinaram entre si, como eu havia dito e lido a diferença entre o relato de Marcos e o relato de Pedro. E terceiro, as aparições de Jesus foram físicas e corpóreas, não foram, como eu posso dizer, não foram visões ou não foram ilusões que eles tiveram, foi Cristo físico que apareceu a eles. Tanto que nós vemos em alguns relatos que ele come com os discípulos. Um espírito não consegue comer. O próprio Cristo fala para Tomé, coloca a sua mão e seu dedo nos meus ferimentos, porque o espírito não tem carne e ossos. Então, ele era carne. Ele estava físico presente lá naquele lugar. Terceiro ponto, os primeiros discípulos vieram a crer com sinceridade na ressurreição de Jesus, a despeito de todas as
predisposições em contrário. Tudo clamava contra, para eles não crerem na ressurreição de Cristo. Mas mesmo assim, eles creram. Por que isso? Primeiro, os judeus, eles não nutriam nenhuma expectativa de um Messias que, em vez de triunfar sobre os inimigos de Israel, seria vergonhosamente executado por eles como um criminoso. Em Deuteronômio fala que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Os judeus não tinham essa concepção de Messias. Para eles, um Messias seria um rei da descendência de Davi que traria libertação de Israel e faria Israel a nação soberana de todo mundo. Mas eles proclamaram um Messias totalmente diferente. Eles disseram que o Messias que eles criam era um Messias maldito, que foi pendurado no madeiro, que levou sobre si os pecados, que sofreu, que foi esbofeteado, que cuspiram em sua face. Da onde eles tiraram isso? Segundo, as crenças dos judeus sobre a vida após a morte excluíam possibilidade qualquer de que alguém ressuscitasse da morte, para a glória e imortalidade antes da ressurreição do fim do mundo. Os judeus criam sim que haveria uma ressurreição, só que no fim do mundo, onde todos ressuscitariam. Mas eles disseram ao contrário. Eles disseram que Cristo havia ressuscitado antes e que nós ressuscitaríamos com Ele, através do batismo. Já seríamos uma nova criatura, que seria a primeira ressurreição que Apocalipse diz. Da onde eles tiraram esses conceitos? Eles não teriam uma imaginação tão mirabolante para inventar essas coisas, porque eles estavam inseridos num contexto religioso, judaico. Vamos agora para as provas secundárias da ressurreição do Senhor. Primeiro, os discípulos morreram pelas suas crenças. Ninguém em sã consciência morre por uma mentira. Lucas, nós sabemos que pessoas morrem por mentiras. Eles morrem, mas eles não sabem que é uma mentira isso. Eles poderiam ter morrido crendo nessa mentira, mas não sabendo deliberadamente que era uma mentira e morrer por isso. Ninguém faz isso. Não ocorre isso. Vamos ver como foi o martírio de cada apóstolo, para termos a noção de que eles não estavam brincando, eles não estavam inventando historinhas. Eles não queriam fama para si. Eles não ganharam nada com isso, com o testemunho que eles deram. Mas mesmo assim eles seguiram até o fim, mantendo o seu testemunho. André, após a morte e ressurreição de Jesus, foi pregar o evangelho na região do Mar Negro, hoje parte da Rússia. Depois, segundo a tradição, ele pregou na Grécia, em Acaia, onde foi martirizado numa cruz em forma de X. Daí esse instrumento de tortura ter ficado conhecido como a cruz de Santo André. Bartolomeu, ele pregou inicialmente na Arábia e depois na Etiópia, e por fim, ao lado de Tomé, atuou como missionário na Índia, onde foi martirizado. Filipe atribuiu-se a este apóstolo a função da igreja de Bizâncio, cidade mais tarde conhecida como Constantinopla. Posteriormente pregou o evangelho na Ásia Menor, na região de Herápolis, onde se convertera a mulher do cônsul romano da sua pregação. A mulher do cônsul se converteu e por isso o cônsul furioso mandou prender Filipe e matá-lo de forma cruel. No lugar de Judas Iscariotes, nós sabemos que em Atos 1 foi escolhido Matias. Matias também não escapou do martírio. A tradição e a história da igreja nos diz que Matias se tornou missionário na Síria, onde acabou sendo queimado numa fogueira por causa do evangelho. Judas Tadeu, segundo a tradição, pregou na Pérsia, onde foi martirizado. Mateus desenvolveu grande parte do seu ministério pastoreando a igreja de Antioquia, onde também escreveu o seu evangelho,
que leva o seu nome, e dirigiu-se posteriormente para a Etiópia, onde veio a ser martirizado por causa da sua pregação. Pedro, depois de exercer uma importante liderança na igreja de Jerusalém, este apóstolo transferiu-se para a cidade de Roma, capital do império, e no ano 67, durante a perseguição imposta por Nero, Pedro foi preso e condenado a morrer crucificado. Os relatos dizem que quando ele foi a ser crucificado, ele disse que ele não era digno de morrer como seu mestre e pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Paulo também não escapou. Ele foi considerado, como ele mesmo diz, onde lemos, um apóstolo nascido fora de tempo. E ele torna-se o grande líder da igreja para os gentios e propagador da mensagem da cruz. Uma carta de Clemente de Roma, no segundo século, testifica o que ocorreu com o apóstolo. Diz assim: Paulo esteve preso por 7 vezes, antes. Paulo sofreu diversas perseguições, diversas violências contra a sua vida. Ele foi, por exemplo, preso 7 vezes, foi chicoteado, apedrejado, pregou tanto no Oriente quanto no Ocidente, deixando para trás de si a gloriosa fama de sua fé, que era o farisaísmo, e assim tendo ensinado justiça no mundo inteiro e tendo para este fim viajado até os mais longínquos fins do Ocidente, sofreu por fim o martírio por ordem dos governadores e partiu deste mundo para ocupar o seu santo lugar. Diz assim que no ano 67, quando na perseguição movida por Nero, a mesma que Pedro foi vítima, Paulo foi preso e levado a Roma, onde recebera martírio. Pelo fato dele possuir cidadania romana, ele não poderia ser crucificado, porque era algo humilhante a morte de cruz para o cidadão romano. Então, foi-lhe dada uma sentença de decapitação, que é uma morte instantânea. Por isso, deram-lhe esta morte tão cruel que foi a decapitação. A tradição conservou de forma reverente o lugar da execução desse apóstolo, juntamente com Pedro. E diz assim: desde a mais alta antiguidade, a igreja romana celebrou junto os martírios de Pedro e de Paulo no dia 29 de junho, porque estes sofreram juntos sobre a mesma perseguição, sob o mandato de Nero. Simão Zelote, ele desenvolveu o seu ministério de evangelização na Pérsia, onde o culto ao deus Mitras, ou deus Sol, estava extremamente desenvolvido e devido a conflitos com os seguidores de Mitras, acabou sendo morto por se negar a oferecer sacrifício a esta divindade. Tiago, filho de Alfeu, foi preso, pregou o evangelho na Síria e, segundo o historiador antigo Flávio José, foi linchado e apedrejado até a morte. Flávio José não era cristão, mas era judeu, mas é tido como uma das maiores fontes que nós temos daquela época. Tiago, filho de Zebedeu, segundo as tradições antigas citadas por Justo Gonzalez, o historiador, este apóstolo desenvolveu um trabalho missionário na Espanha, pregando na região da Galácia e de Zaragoza. Seu êxito não foi notável, pois os naturais deste lugar se negaram a aceitar o evangelho. Ao regressar para Jerusalém, percorreu o caminho que deu origem ao lugar hoje conhecido como Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Em Jerusalém veio a ser preso, sendo em seguida decapitado por ordem de Herodes Agripa no ano 44. Tomé, o famoso incrédulo, segundo a tradição, desenvolveu sua atividade missionária inicialmente na Índia e dali dirigiu-se para o Egito, onde realizou um importante trabalho entre os habitantes de língua copta. Ministério este que deu origem à comunidade até hoje lá existente, a Igreja Cristã Copta, como é conhecida, que está separada do catolicismo romano desde o IV século, tendo patriarcas em sua liderança. E por fim, o apóstolo João é reconhecidamente pela tradição e pelos depoimentos do cristianismo antigo, o último apóstolo a morrer e o último apóstolo a escrever um livro do Novo Testamento.
Ele morreu na velhice por volta do ano 100, na cidade de Éfeso, onde morava com sua família. Este apóstolo desenvolveu seu ministério na Ásia Menor, onde foi preso no ano 90. E na época da intensa perseguição imposta pelo imperador Domiciano ao cristianismo, quando acabou deportado à ilha de Patmos, no mar Egeu, vindo a receber ali a revelação do Apocalipse, por volta do ano 96. Sendo solto posteriormente, permaneceu em Éfeso, ensinando até o fim da sua vida. Vocês acham mesmo que todos estes morreram por causa de uma mentira? Essas mortes horríveis, eles morreram por causa de uma mentira. E ainda muitos dizem que eles escreveram isso porque eles ganharam uma coisa em troca. O que eles ganharam em troca? Perseguição, fome, nudez, espada, apedrejamento, martírio. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. A segunda prova que nós temos é a conversão dos céticos. Exemplo, Paulo, o próprio Paulo que escreve esse credo. Paulo, um dos maiores céticos, maiores perseguidores da igreja primitiva. O que fez ele mudar de ideia? Senão aquilo que está relatado em Atos 9 e 10, onde ele tem uma visão de Cristo no caminho de Damasco. E ressaltando, ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. E não para outra coisa. O que fez aquele homem transformar de um perseguidor dos cristãos para um perseguido? O que pode justificar, senão a visão do Cristo ressurreto? Outra pessoa, Tiago, irmão de Jesus. Os evangelhos nos mostram que os irmãos de Jesus não criam nele. Eles não aceitavam Jesus como Messias. Mas o que fez Tiago, que nós temos o relato de seu martírio, o que fez o irmão de Cristo mudar completamente de ideia a ponto de morrer pelo seu irmão, seu meio-irmão? Diz assim sobre Tiago: além dos apóstolos, outros importantes líderes do cristianismo primitivo também deram a sua vida pela causa do evangelho. É o caso, por exemplo, de Tiago, irmão do Senhor, que exerceu importante liderança na igreja de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo, que descreveu o sítio desta cidade pelo exército do general Tito no ano 70, atribui a destruição de Jerusalém a abre aspas, juízo de Deus sobre os judeus pelo fato de terem assassinado a Tiago, o justo. Fecha aspas. Também o historiador da igreja Eusébio cita um escritor do segundo século chamado Egesipo, que descreve a morte de Tiago. Afirma este autor que tinha se levantado um conflito entre os judeus convertidos e os descrentes a respeito de Jesus ser ou não o Messias, e pediram a Tiago para que resolvesse a questão. Diz Egesipo: os escribas e fariseus colocaram Tiago de um lado do templo e exclamaram, dirigindo-se a ele: visto que o povo é levado em erro a seguir Jesus que foi crucificado, declara-nos qual é a porta pela qual se chega a Jesus o crucificado. Fecha aspas. Ao que ele respondeu em alta voz: o Filho do Homem está agora sentado nos céus, à mão direita do grande poder, e está para vir nas nuvens. Fecha aspas. E como muitos se gloriaram no testemunho de Tiago, este mesmo sacerdotes e fariseus tomaram a decisão de levá-lo à parte alta do templo e de lá o lançaram abaixo, passando em seguida a apedrejá-lo, visto não ter morrido logo que caiu no chão, enquanto, ajoelhando-se, pedia o perdão de Deus aos seus agressores. Deste modo, ele sofreu o martírio. O que fez o irmão de Cristo, que a certa feita não cria nele, ser lançado do templo e ser apedrejado?
pelo nome de Cristo. O que o fez? Este mártir. Jesus deixou bem claro em Mateus 28 que os apóstolos, que toda a sua igreja seria sua testemunha. E a palavra testemunha no original é mártir, raiz para a palavra nossa, mártir. Nós seríamos seus mártires. Aqui no Brasil nós não temos perseguição. Nós não precisamos padecer, morrer pelo nome de Cristo. Mas é necessário nós, primeiramente, morrermos para nós mesmos. Morrer o nosso eu. A tal feita que, se necessário, morrermos fisicamente pelo nome de Cristo. Assim como seus seguidores morreram durante toda a história. É dito que no século XVI a rainha Maria, conhecida como Maria Sangrenta por causa do seu genocídio contra os cristãos, eles matavam de certa maneira que quando os cristãos morriam, eles pegavam as suas Bíblias e mergulhavam no seu sangue. E essas Bíblias, restam algumas hoje, ainda com as manchas de sangue, conhecidas como as Bíblias dos mártires, porque elas foram literalmente regadas pelo sangue dos seus donos. Que tenhamos a necessidade de entender, a certeza de que, se for necessário padecermos pelo testemunho de Cristo, que o Espírito Santo venha nos capacitar para tal feito. A terceira prova que nós temos são as mudanças estruturais e sociológicas naquela época. Nós temos basicamente 5 mudanças, que são a extirpação. Foi cancelado o sacrifício de animais. Nós não vemos nenhum cristão sacrificando animais a Deus. Mas isso era a tradição dos judeus. Por que eles deixaram de sacrificar? O que fez? Aconteceu alguma coisa, um divisor de águas, que daquele momento para frente eles não sacrificaram mais. Segundo, eles deixaram de obedecer às leis mosaicas. Tanto que Hebreus diz isso, que Cristo é superior aos sacrifícios de animais e Ele é superior às leis de Moisés. Terceiro, a guarda do sábado. Eles deixaram de se reunir no sábado, como era costumeiro, e passaram a se reunir no primeiro dia da semana, que foi conhecido como dia do Senhor. Por quê? O sabá era um mandamento, era o 4º mandamento. Por que eles deixaram de seguir esse mandamento? O que fez eles deixarem de seguir esse mandamento? Quarta questão, foi mudado a sua teologia de monoteísmo unicista para um monoteísmo trinitariano. Eles não criam mais que Deus era um só em ser, em pessoa, mas criam que Deus era um em ser e 3 em pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Novamente a pergunta, o que fez eles mudarem essa concepção do ser de Deus? E por último, e como eu havia já dito, foi mudado a visão de Messias deles. De Messias como um rei, vencedor e soberano, para um servo sofredor que levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O que fez eles mudarem?
como são possíveis, como é possível mudanças tão dramáticas num espaço de tempo tão curto. Porque são dramáticos. Principalmente na época de Jesus, em que era contado os passos que você podia dar no sábado. Se você desse mais do que esses passos, você poderia até morrer. Tanto que nós vemos nos evangelhos que Cristo estava com seus discípulos colhendo espigas, e ele é totalmente taxado. Cristo ele é taxado até por curar no sábado. E como que foi tão drástica essa mudança num período tão curto de tempo? Roma ele não conseguiu, durante séculos, tirar essa tradição deles. E em uma década foi mudado isso. Quarta prova é o que nós iremos fazer logo mais. A ceia do Senhor. Qual é o símbolo da ceia? O pão representa o corpo e o sangue. E o suco ou o vinho, o sangue. Por que nós lembramos da morte de Cristo com alegria? Porque ele ressuscitou. Não teria lógica nós fazermos memória do corpo e do sangue de Cristo se ele não tivesse ressuscitado. Não teria lógica você comemorar um Deus, um Cristo morto. E a outra questão é o batismo, que representa a nossa morte para o mundo e o nosso novo nascimento. É um testemunho ao mundo. Novamente, por que nós iríamos, através desses dois sacramentos, representar a morte do nosso Deus, se ele não tivesse ressuscitado? Por último, o surgimento da igreja. O que fez na década de 30 depois de Cristo haver a explosão do evangelho, tanto para gentios quanto para judeus? O que fez 12 seguidores medrosos, trancados, com medo de serem martirizados como seu mestre, estarem 40 dias depois pregando, e nessa primeira pregação 3.000 almas se converterem, e logo após mais 5.000 almas, e a cada dia ser convertido novas pessoas? O que fez essa explosão do evangelho? Essa conversão em massa, esse avivamento tremendo, o que causou isso a não ser a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo? Então é necessário nós respondermos o que causou 10 coisas. Primeiro, Jesus morreu e foi crucificado e enterrado. Nós sabemos disso. Foi sepultado. Segundo, os discípulos fugiram derrotados. Terceiro, logo depois eles estavam pregando publicamente. Quarto, eles estavam convencidos de que presenciaram aparições físicas de Jesus. Quinto, os discípulos estavam prontos para morrer pela crença na ressurreição. Sexto, os inimigos dos discípulos não conseguiram apresentar o corpo de Jesus ou refutar os fatos que eram por eles pregados. Sétimo, a igreja foi fundada e cresceu rapidamente. Oitavo, o dia de culto passou a ser domingo. Nono, Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, converteram-se de inimigos do cristianismo e de Cristo, tornaram-se seguidores ávidos que seguiram até sua morte. E tudo isso aponta para o fato principal: o túmulo de Jesus estava vazio. O que nós podemos explicar com isso? Além da ressurreição, nós temos, como o pastor adiantou aqui, basicamente 3 teorias que tentam justificar esses 10 fatos. A primeira é
o que está retratado na Bíblia, que é o roubo do corpo de Cristo. Que eles roubaram o corpo, esconderam e inventaram isso. E como eu já disse, é totalmente ilógico isso. Porque eles não morreriam sabendo da verdade. Nós temos uma consciência. A nossa consciência tem uma lei de certo e errado. Embora seja deturpada pela nossa depravação, nós sabemos. Até um assassino sabe, até Hitler sabia do que era certo e errado. Exemplo disso, ele não considerava os judeus como seres humanos. Porque ele sabia que era errado matar seres humanos. Então, ele se auto-enganava, dizendo que judeus não são humanos. A segunda teoria que tenta explicar isso é o desmaio, no qual parcialmente os muçulmanos usam e alguns críticos também usam, que falam que Cristo ele não morreu na cruz, ele desmaiou. E os soldados, tadinhos, eles eram sem prática, sabe, na crucificação, então eles não souberam distinguir o que é um desmaio e o que é uma morte. E Jesus acabou sendo sepultado, e depois do terceiro dia ele recobrou as forças, aquele ar gelado do sepulcro, fez ele ganhar forças, e depois ele apareceu, mas ele não tinha morrido, ele apenas recobrou as forças. Primeiro, ele não foi apenas morto na cruz. Se ele não tivesse morrido por crucificação, a lança do soldado teria matado ele, que acertou o seu pericárdio, que é uma bolsa de água em volta do coração. Por isso que saiu sangue e água dele. Só a lança teria matado ele. Segundo, como que uma pessoa que apanhou, que foi crucificada durante 6 horas, consegue depois de 3 dias, sobre um ar gelado de um sepulcro, sair revigorada? Pelo contrário, ele teria pego uma pneumonia e teria morrido naquele sepulcro. Ou, na melhor das hipóteses, ele teria aparecido totalmente acabado para os discípulos. Eles teriam, em vez de adorado, teria levado ele para um hospital. Porque ele estaria totalmente desfigurado. Isso não tem a menor lógica. E por último, eles dizem que foi uma ilusão em massa. Essas 500 pessoas tiveram a mesma visão, a mesma miragem de Cristo, simultaneamente. Por isso que eles viram Cristo ressurreto. Primeiro, essa teoria ela não explica o sepulcro vazio. Se eles tivessem visto, beleza, mas o corpo estaria lá. Segundo, nunca houve esse tipo de miragem, vamos dizer assim, em coletivo. Não, é impossível você ter a mesma visão que mais 500 pessoas estão vendo ao mesmo tempo. Não existe isso. Psicólogos afirmam que isso é totalmente improvável e impossível. O mais sábio a se fazer é concluirmos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Embora à noite nós iremos falar mais, o pastor vai falar mais a fundo sobre o significado, quero tratar com vocês de 3 principais consequências e significâncias que a ressurreição de Cristo trouxe. Primeiro, quando o Deus Pai, Cristo, se retoma a sua vida de volta e o Espírito Santo traz ele a ressurreição, ou seja, a Trindade participa da ressurreição de Cristo, Deus mostra que aceitou o seu sacrifício único e que não é mais necessário que nós venhamos a sacrificar ou tentar pagar, porque já foi pago e Deus aceitou. Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, nós teríamos no máximo uma dúvida pertinente de que se Deus havia mesmo aceitado o sacrifício de Cristo. E necessitaríamos continuarmos os sacrifícios de animais para precaver.
Mas Deus ressuscitou, mostrando que Ele aceitou o sacrifício de Cristo, puro, perfeito, imaculado. Segundo, que Deus, assim como Ele aceitou o sacrifício de Cristo, Ele não verá mais os nossos pecados. Mas a justiça de Cristo é imputada a nós. E nós nos tornamos justos pela justiça dEle. E não há mais condenação para nós. Em terceiro, assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados no último dia. Essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. A ressurreição é a nossa esperança de que haveremos de ressuscitar para uma eternidade que não mais será corruptível, em que teremos um corpo assim como o de Cristo que ressuscitou, incorruptível. E nossa aplicação é: Ele ainda está vivo. E você pode descobrir isso relacionando-se com Ele. O problema nosso, principalmente do Brasil, é que nós enxergamos a figura de Cristo como um ser totalmente distante, totalmente longínquo de nós. Por isso que muitos criam para ser mediadores, santos, amuletos, para tentar mediar o nosso relacionamento com Deus, porque não sentimos Cristo tão próximo de nós. Mas devemos entender que Cristo, Ele se fez homem, assim como nós, e padeceu, e sofreu todo tipo de tentação, assim como nós. Por isso Ele sabe todas as nossas lutas, todas as nossas tentações, todas as nossas dificuldades, de uma forma acima de nós. Porque nós podemos cair em tentação, Ele não. E quando nós caímos em tentação, a tentação cessa. Mas quando Ele resiste à tentação, Ele é tentado ainda mais. Por isso, Ele se compadece de nós. E nós não devemos criar uma imagem ou de um Cristo crucificado, morto, que perdeu a guerra. Ou de um Deus totalmente transcendente que não tem nenhuma parte conosco. Mas devemos entender que o Deus se fez homem e morreu por nós. E sofre conosco, está conosco por onde nós passemos até no vale da sombra da morte. John Piper, em um dos seus devocionais, da alegria inabalável que está tendo pela fiel, ele lista 10 consequências maravilhosas que nós devemos à ressurreição de Cristo. Primeiro, nós temos um Salvador que nunca mais morrerá, porque em Romanos 6,9 diz que sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Segundo, em que nós temos o arrependimento propiciado pela sua ressurreição. Em Atos 5:30, 31 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento. E a nós também. Nós temos hoje a possibilidade de nos arrependermos devido à ressurreição de Cristo. Terceiro, através da ressurreição, nós temos o novo nascimento. A possibilidade de nascermos de novo, ou nascermos do alto. Porque diz em 1 Pedro 1,3, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida nova, de esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Quarto, nós temos o perdão dos pecados. 1 Coríntios 15:17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas como Ele ressuscitou, todos os nossos pecados foram imputados sobre Ele.
Quinto, nós temos o Espírito Santo mediante a ressurreição de Cristo. Porque diz em Atos 2, 32, 33, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Isto quando Pedro está discursando na descida do Espírito Santo. Sexto, não há nenhuma condenação para nós, os eleitos de Cristo, a quem Cristo comprou com seu sangue. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo faz uma pergunta retórica: quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar mais, porque nós temos um advogado que intercede por nós. Sétimo, a comunhão e proteção pessoal de Cristo. Em Mateus 28, 20 diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oitavo, a evidência do juízo futuro, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo em justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso está em Atos 17, 31, no discurso de Paulo em Atenas. Nono, a salvação da ira vindoura de Deus. Nós aguardamos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso está em 1 Tessalonicenses 1,10 e Romanos 5,9. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda sofreríamos a ira de Deus sobre nós. Tal ira que foi o cálice que Cristo tomou em nosso lugar. E por último, nossa própria ressurreição dentre os mortos. Nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Cristo e nos apresentará convosco. Isso está em 2 Coríntios 4,14, Romanos 6,4, 8, 11 e 1 Coríntios 6,14, 15 e 20. Por último, cogitemos por um instante se Cristo não houvesse ressuscitado. Vamos para ainda o texto de 1 Coríntios, no verso 12 a 20, em que Paulo faz essa cogitação para aqueles coríntios que muitos não criam na ressurreição de Cristo. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo diz aqui que se Jesus não ressuscitou literalmente dos mortos, logo toda a fé cristã é errônea e vã, segundo o verso 14. É ineficaz, segundo o verso 17. Além disso, a pregação não tem valor, segundo o verso 14. E o testemunho do cristão é falso, segundo o verso 15. Não foi perdoado nenhum pecado e permanecemos em nossos pecados, segundo o verso 17. E os crentes pereceram sem qualquer esperança cristã, segundo o verso 18.
Então Paulo faz um argumento: se vocês não creem em ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, vocês creem à toa. É vã a vossa fé. E a conclusão é que, a parte deste evento, os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Segundo o verso 19. Paulo até mesmo declara que sem a ressurreição, bastaria em si o apelo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Como ele diz no verso 32. Seria o hedonismo: viva o hoje, o prazer é o foco da sua vida, porque não há pós-vida, não há vida após a morte. Então viva o hoje. Se Jesus não ressuscitou, os crentes não têm esperança da ressurreição e podem apelar às filosofias hedonistas da vida, que o prazer como a máxima de vida e não há pós-morte. Dessa maneira, ele deixa fortemente subentendido que é esse evento que separa o cristianismo de outras filosofias vãs. Quero encerrar com uma analogia que C.S. Lewis faz em seu livro O Cristianismo Puro e Simples. Muitos hoje afirmam que Cristo é um grande mestre, é um grande sábio, um grande filósofo. Só que Lewis diz assim: nós não temos essa possibilidade. Cristo não deu essa possibilidade para nós. Nós temos 3 posições. Ou Cristo é um louco, um lunático, assim como um louco do hospício diz que é um ovo cozido, ou Napoleão Bonaparte, porque ele disse ser filho de Deus, e não era. Ou ele era um demônio, porque ele enganou toda uma geração que enganou até hoje, que vem enganando até hoje, e ele sabia disso, mas mesmo assim enganou. Então ele é um demônio, ele é malévolo. Ou ele é o Filho de Deus, e nós devemos nos prostrar ante os seus pés e adorá-lo. Nós devemos escolher entre essas 3 posições. Não existe uma quarta. Ou ele é um louco, ou ele é um demônio, ou ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Por isso devemos adorá-lo, vivermos para ele, dedicarmos cada minuto de nossas vidas para a sua honra e para a sua glória, até que chegue dia perfeito, em que recebamos um corpo glorificado, assim como aquele que ele recebeu quando foi ressuscitado. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus Pai, damos graças a Ti, porque o Senhor teve misericórdia de nós, miseráveis pecadores. O Senhor não nos deixou perecermos em nossos delitos, em nossas falhas, em nossas faltas, mas o Senhor providenciou o Cordeiro imaculado, santo, perfeito. E como testemunho de que o Senhor aceitou este sacrifício, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, dando testemunho de que por este mesmo homem, Jesus Cristo, o Senhor há de julgar todos, pequenos e grandes, ricos e escravos, homens e mulheres, porque o Senhor providenciou para nós um vivo e novo caminho mediante o teu sangue. Por isso nós te pedimos, não nos deixe perdermos esta grande chance, essa oportunidade magnífica, mas que o teu Espírito Santo venha em nossos corações e nos constranja, nos convença do pecado, nos convença da tua justiça e nos convença do teu juízo, para que possamos adorarmos a Ti, vivermos para Ti e sermos como cartas vivas para as pessoas do mundo verem o teu Evangelho expressado em nossas atitudes. Usa-nos, fala conosco. No nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço. Amém.